A paz do Senhor, meus irmãos. Aqui quem vos fala é o pastor Misael Silva de Oliveira, aqui da congregação em Detran, Mesquita. Pastor presidente, pastor João Nunes dos Santos. Estamos neste momento para trazer uma síntese de nossa lição bíblica dominical, lição de número 3, com o tema Moisés, um líder excelente. A lição nos é dividida em 3 tópicos. O primeiro tópico fala sobre o nascimento de Moisés. Moisés, ele nasceu num período em que o povo de Israel estava cativo no Egito. E nesse período do seu nascimento, o faraó, ele pede à parteira para que execute todas as crianças do sexo masculino. E Moisés foi poupado porque a parteira ela não obedeceu à ordem do faraó. E Moisés, ele foi educado por sua mãe por um período, e tão logo foi entregue à filha de faraó para passar o restante do seu período lá no palácio, aonde ele foi educado pelas melhores escolas. Foi instruído em todas as ciências da época. Moisés, ele estava instruído em todas as ciências. Moisés passou a sua infância com a sua mãe e foi criado e ensinado todos os mandamentos do verdadeiro Deus. Então, após Moisés passar 40 anos no palácio, os seus primeiros 40 anos, foi instruído pela sua mãe e foi instruído também no palácio, com todas as regalias Moisés viveu. Mas um certo dia, ele andando pela cidade, ele viu um egípcio maltratando um dos israelitas. E Moisés foi lá e matou aquele homem. E ele teve que fugir ali para não ser morto. Porque Moisés quis tomar uma atitude para mudar a história. E isso lhe causou a fuga daquele lugar. E Moisés, ao fugir, ele foi parar lá na casa de Reuel. E Reuel o recebeu e ele casou com a sua filha chamada Zípora, a qual teve 2 filhos chamados Gerson e Eleazar. Essa era parte da sua família. Mas no ponto 2 fala sobre o comissionamento de Moisés. Após os 40 anos que Moisés passou no Egito, sendo educado por todas as leis, por todas as melhores ciências daquela época, a melhor faculdade, o melhor colégio, em tudo Moisés foi instruído. Mas Moisés foi passar um período no deserto. E lá nesse período ele foi aprender a ser humilde, foi aprender a ser pastor de ovelhas. Ele foi aprender as mais simples
de toda a simplicidade de viver em meio ao deserto. E lá no meio do deserto, um dia, após ele passar 40 anos no deserto, aprendendo com Deus, para ele já estava acomodado, ele já estava vivendo bem, ele já estava tranquilo, tinha seus animais, ele tinha a sua esposa, ele tinha seus filhos, mas lá no meio do deserto, em uma sarça ardente, ele escuta uma voz: Moisés, Moisés. E ele disse: eis-me aqui, Senhor. Porque ele já, quando ele era pequeno, ele ouviu a voz de Deus. Ele ouviu a sua mãe lhe ensinando todos os mandamentos do Senhor. E quando ele ouviu essa voz, o Senhor disse para ele, lá no versículo 10 do capítulo 1, disse o Senhor, no capítulo 3, versículo 10, vem agora, pois eu te enviarei a Faraó. Mas Senhor, agora? É agora, Moisés. O Senhor tinha pressa, o Senhor já havia comissionado, o Senhor já tinha investido em Moisés, já tinha levado 40 anos ensinando a Moisés a ser um líder. E Deus envia Moisés até Faraó. Deus envia Moisés. Infelizmente encontramos muitas pessoas, no 2.2, muitas pessoas com chamadas, mas que não foram enviados por Deus, mas não quiseram esperar o tempo e queimaram etapas. Espere a sua chamada. Você que está sendo preparado, você que já foi comissionado, você que já está sendo preparado, espere a ordem de ir. Moisés, ele estava esperando. O Senhor lhe chamou. Vem agora. E Moisés atendeu o chamado do Senhor. A consciência da sua missão. Quando perdemos a visão que Deus nos deu, passamos a viver sem sentido. Nós não podemos perder a visão de Deus. Deus lhe deu uma visão. Deus lhe chamou. Se você é líder, se você é líder de um departamento, se você é líder de uma igreja, de uma congregação, você tem uma visão de Deus. Você tem uma chamada. Você tem um foco. E não perca esse foco. Deus tem lhe chamado. Para ser líder, não é fácil. Mas Ele está te chamando é para você transformar como agente de transformação de vidas. Tempo para Deus. Nossos dias está na falta de oração. Moisés, ele tinha tempo, ele falava com o Senhor face a face. Ele subia ao monte, passava 40 dias, 40 noites, orando ao Senhor. Ele tinha tempo. E hoje, nessa correria, às vezes não temos tempo. Falamos que não temos tempo para Deus. Então nós temos que ter tempo. Você que é líder deve procurar um tempo para falar com Deus. 3.2 Amor pelos seus liderados. E aqui nos diz na lição: a nossa posição de liderança não pode nos distanciar do povo.
mas sim nos aproximar mais e mais dele. Você que é líder, seja de um pequeno departamento, seja de uma subcongregação, ou seja de uma congregação, seja qual for o tamanho, você é líder. Aproxima-se dos seus liderados, aproxima-se do seu rebanho. O líder, ele tem que aproximar, ele tem que ter o cheiro, ele tem que saber o que está necessitando a sua ovelha, o que o seu liderado está precisando. Aproxime-se dos seus liderados. Assim como Cristo amou a sua igreja, necessitamos amar os nossos liderados. Nós precisamos amá-los. Precisamos saber o que ele está precisando, o que ele precisa. Nós precisamos, como líder, conhecer o estado das nossas ovelhas, o estado dos nossos liderados, como ele anda, o que ele precisa, as suas necessidades. Esse é o papel do líder. Um líder que deseja executar com excelência sua missão precisa ter humildade para aceitar bons conselhos, como fez Moisés. Moisés ouviu o conselho de Jetro quando ele estava enfadado, cansado, o povo de pé. Jetro aconselhou a Moisés a dividir a carga. Você que é líder, aprenda a ouvir. Seja humilde, aceite os conselhos, ouça os seus liderados. E na conclusão nos diz: Moisés foi um homem escolhido por Deus para exercer uma liderança diante de um povo que estava em formação. Todo dia nós encontramos pessoas em formação. Então você foi chamado para isso, para formar. Você que é líder foi chamado para formar pessoas. Então, seja você também um líder por excelência. Que Deus abençoe, que você possa ter uma escola bíblica dominical neste domingo, uma escola abençoada, uma escola aonde você possa passar como líder aos seus liderados. Que Deus vos abençoe. Se você ainda não é aluno da escola bíblica dominical, faça isso. Seja aluno. Procure uma de nossas igrejas. Se você mora aqui na área de Mesquita, nós somos 8 congregações. Venha nos visitar. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus.